noite, na paz do Senhor Jesus. Depois de 22 dias de tosse, estamos aqui novamente na batalha. Amém, Jesus? Amém. Benção, né, irmãos? Em tudo dá graça. Então vamos dar graça em tudo. Principalmente quando Deus nos suporta. As nossas indecisões. Eu estou falando aqui nessa noite muito bem e eu fico maravilhado, porque a gente sabe daquilo que nós precisamos do Senhor. E Ele mais ainda sabe o que nós precisamos. Aqui Deus tem me dado uma palavra em Apocalipse, no capítulo 3. Estava meditando. E o irmão Oswaldo já antecedeu aí tantas coisas boas, né, irmãos? Exortação. Como nós precisamos ser exortados. Principalmente nesses dias que antecedem a volta de Jesus. A gente sente que o mundo está oprimido de uma maneira que está tentando nos oprimir. Mas nós temos um Deus que rege a nossa vida. Nós somos regidos pelo Deus único. Aquele Deus poderoso que sabe de todas as coisas. Ele nos fez. Então, aqui em Apocalipse 3, versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite de adoração a Ti. Nessa noite onde o Senhor nos tem olhado com esses olhos de bondade eterna, Pai. O Senhor nos trouxe vida através do Seu Filho Jesus Cristo. E essa vida nós precisamos conservar em Ti, Senhor, e no Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós queremos nos ater unicamente a Ti, ó Pai. O Senhor é o único que pode nos agraciar e abençoar. Amém. Tem nos dado essa palavra santificadora, acolhedora, ó Deus amado. Que nós possamos nos consertar diante de Ti, Pai. Ainda que se aproxime o grande dia, Pai, precisamos estar alerta, Deus. O Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma tão tremenda assim. E como nós precisamos, ó Pai, de todo tipo de exortação que venha de Ti, Senhor. Não importa, Pai. O importante é que nós estamos, ó Deus, sendo ministrados pela Tua palavra, pastoreados, Senhor, por Ti, ó Pai. Como é bom, Deus, estar aqui. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, nos apressar diante de Ti, diante da Sua volta, porque nós sabemos que brevemente tudo que foi falado e profetizado está por um trizo, Pai. Por isso nós queremos nos ater nessa noite, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Seu poder e da Sua graça, Pai. Ensina-nos, Pai, a contar esses dias que ainda restam aqui na face da terra, para que nós possamos ter um coração sábio diante de Ti e saber aquilo que o Senhor espera de nós também, Pai. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, muita coisa já foi, ó Deus, já aconteceu, já foi profetizado e aconteceu. E muitas das quais ainda o Senhor falou, ainda estão para se cumprir. E nós queremos ser participantes desse chamamento, Pai. Dessa graça que nos foi dada ali na cruz do Calvário. Por isso, fala conosco nessa noite. Ensina-nos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém. Irmãos, interessante, né? Deus, Ele, sempre na história da igreja, houve um povo chamado os remanescentes. Sempre. Desde o início até os nossos dias agora. Nós somos um povo chamado aqui, irmãos, ó, e como remanescentes, eleitos, chamados e fiéis, escolhidos, antes da fundação do mundo. Mas para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que permanecer nessa escolha, nesse chamado,
sendo fiéis, como foi falado aqui nessa noite. Quanta coisa está acontecendo, amado. E muitas vezes nós nos deixamos levar por poucas coisas. Então, eu, analisando a palavra aqui no livro no capítulo 3, aqui da igreja de Laodiceia, a gente vê que a igreja ela está cambaleando. Ela está dormindo. E eu, preparando essa mensagem, Deus falou no meu coração: diga para a igreja que a igreja de Laodiceia está dormindo. Então, o tema dessa mensagem é: acorda, Laodiceia. O teu rei, o teu Deus está acordando. Irmãos, precisamos acordar. Nós fazemos parte dessa igreja de Laodiceia. E essa história, ela está inculcada no nosso coração e na nossa mente. Porque nós sabemos o que está acontecendo com a igreja moderna. Essa mesma igreja de Laodiceia. O quanto Paulo lutou. Se nós olharmos lá em Colossenses, a luta de Paulo, ele lutava para que a igreja tivesse fosse organizada diante daquilo que foi falado aqui nessa noite. Da sabedoria, da paz, da virtude de ser uma igreja amada e fazer parte do grande chamamento do Senhor. Paulo ele lutou grandemente para que a igreja fosse dessa maneira, irmão, instruída. Ele sofria de ver certas coisas. E hoje, passando para os nossos dias, nós como ministros de Deus aqui na frente, irmão, não é fácil. A gente percebe as coisas que nós estamos no discernimento do Espírito de Deus. E muitas vezes nós percebemos coisas que nós falamos: Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Isso já foi falado aqui. Que Ele tenha uma grande misericórdia de nós. Principalmente nesses últimos que antecedem a volta do Senhor. Sabe? Então a gente fica pensando aqui, né? E tem duas coisas aqui que nós precisamos nos ater de uma forma profunda. Primeiro, essa carta foi endereçada para uma assembleia real, irmão. Como a nossa assembleia é uma assembleia real aqui, ó. Onde nós temos uma presença aqui, irmão, santa, na presença do Senhor. Onde nós temos irmãos santos que preservam ainda aquilo que foi do início do ministério de Cristo. A igreja primitiva. Está difícil. Temos que peneirar. Fala a verdade. Temos que peneirar para extrair alguma coisa ainda boa, amado. Mas nós fazemos parte desse mistério. A igreja é mistério, o Cristo é mistério, o arrebatamento é mistério, tudo é mistério, irmãos. Que estava oculto, mas agora está sendo revelado para nós através do Filho. Sabe, então, eu fiquei pensando aqui, ó. Ela foi endereçada ao anjo da igreja. Quem é, irmãos? É aquele que é o pastor da igreja, aquele que ensina, aquele que ministra a palavra, é aquele que faz a visitação, aquele que vai atrás. Esse é o anjo da igreja. Sabe? Então aqui eu fiquei assim, olhando e pensando aqui, ó. Ele foi colocado por Deus para ensinar, pregar, exortar, pastorear o rebanho do Senhor. E até hoje, irmão, mesmo através de momentos sofríveis, muitas vezes momentos de indecisão, ainda nós temos pessoas que estão fazendo isso. Sabe? Então eu fiquei pensando aqui, ó. E se possível, irmão, sofrer por essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazer tudo isso, o anjo da igreja. Ele foi colocado ali por Deus para pregar, ministrar, ensinar. E se possível, sofrer por ela. Como Cristo sofreu, como Paulo sofreu, como os grandes homens de Deus sofreram. E foram espelhos para nós. Amém? Então, são coisas aqui, irmão. Em segundo lugar, que essa igreja representa no final de tudo a situação das igrejas em geral. A igreja de Laodiceia. Poderíamos falar das 7 igrejas, né? Mas eu preferi falar dessa igreja que nós estamos vivendo agora, no momento. Momento da volta do Senhor. Momento que nós deveríamos estar mais unidos ainda, como foi falado aqui. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Quantos perderam esse primeiro amor, amado? Quantos deixaram de buscar? Quantos deixaram de progredir por causa de uma vírgula, um ponto, ou coisa assim minúscula?
E muitas vezes ficaram foragidos da presença do Senhor. E aqui, irmãos, é por isso que nós precisamos acordar com a realidade. A igreja de hoje é o retrato de Laodiceia. É a igreja de hoje. Sabe, às vezes a gente tem certas coisas que nós nem comentamos, porque nós ficamos envergonhados de saber que a igreja está passando por esse processo. Ficamos envergonhados até de comentar. Sabe, a deriva, a igreja está à deriva, a igreja está retrocedendo, a igreja está dormindo, e Cristo está dizendo aqui, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está por lá de fora batendo, querendo entrar na vida da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar na nossa vida, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. E muitas vezes ele não está conseguindo, ele bate, mas não tem quem abra. E os que porventura abrem são os remanescentes, aqueles que estão guardados, aqueles que estão reservados para aquele grande dia. Eu e você, nós fazemos parte disso. Ainda que muitas vezes com dificuldade, amados. Às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com decepções. Mas não podemos desistir, porque nós sabemos que tudo que há de vir virá. Mas havia nessa igreja aqui de Laodiceia um grupo de pessoas que realmente eram santos do Senhor. E aqui, irmão, lá em Colossenses capítulo 2, vamos abrir lá em Colossenses. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa. Aqui no capítulo 2, versículo 1, aqui fala do interesse de Paulo pelos colossenses. Ele diz assim, gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqueles novos convertidos, quem sabe, que não haviam visto Paulo, mas sabiam que ele havia passado por lá. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. É um mistério, irmão. E esse mistério ele tem que afluir no nosso, ele tem que aflorar de uma forma como nunca, porque os dias são maus. Estamos nos últimos dias, vivendo os últimos dias. Estamos no linear dos últimos dias, vamos dizer assim. E aqui no versículo 4 ele fala, no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Deus está revelando para nós, irmãos, as insondáveis riquezas de Cristo. Olha que coisa maravilhosa aqui, Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo para pessoas santas, irmão, para os irmãos consagrados. É como se fosse nós aqui nessa noite, recebendo uma carta. E nós poderíamos examinar essa carta e aprender muita coisa, amados. Como está falando aqui, o coração dele seja confortado, vinculado juntamente em amor. Irmãos, é isso que está faltando para nós nesses últimos dias. E eu fiquei aqui pensando, Paulo aqui ele descreve a luta que ele mantinha para manter o caráter. Foi falado aqui nessa noite, foi? O caráter aqui, o caráter daquelas comunidades daquela época. O caráter, irmão. Eu assimilei essa palavra dessa noite, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da tua casa de oração. Tem misericórdia da tua igreja nesses últimos dias. Nós sabemos. Atrás dos bastidores o que está acontecendo. É momento, irmão, de reflexão agora. É momento de nós nos atermos um pouquinho mais. E buscarmos com mais ansiedade. Não aquela ansiedade negativa, mas aquela ansiedade de saber que Deus fez e Ele continua fazendo e ainda há de fazer. Nós precisamos disso, amados. Ter essa convicção, essa firmeza, como diz aqui, o coração dele seja confortado em vínculo juntamente em amor.
Tudo faz parte, é um pacote, irmão. Esse pacote Deus já nos deu, queridos. Nós precisamos nos reorganizar agora como igreja, amém, Jesus? Reorganizar, irmão. Isso significa que nós estamos perdendo o fio da meada. Está escapando, está indo embora. Mas nós precisamos, ainda há tempo de nós nos reorganizarmos como igreja. Amém. Ainda há um tempo. Deus não faz nada sem antes avisar. Amém? Nada. Ele não vai fazer nada, irmão. Nada sem antes avisar os seus filhos na fé. Muito pelo contrário, ele tem falado de uma forma tremenda. Quem participa aqui dos estudos, escola dominical, sabe com o que nós estamos falando. Deus tem falado de uma maneira tremenda, queridos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, quem vai ouvir, irmão? São aqueles que realmente foram comprados pelo sangue, remidos no sangue de Cristo Jesus. Esses vão ouvir e vão abrir a porta. Sabe, então eu fico pensando aqui, ó. E ele descreve essa luta aqui do caráter, né, de Cristo na vida da igreja, as orações, as doutrinas, a ministração do ensinamento da palavra, irmão. Deus está olhando tudo isso. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele tem nos dado a sua palavra. Tem nos exortado de uma maneira profunda. E o verso 2 aí fala tremendamente, né? E o verso 5, olha aqui, ó. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Paulo, preocupado com a organização, com aqueles irmãos ali, quem sabe novos convertidos, quem sabe alguns duvidosos, mal informados, ou desinformados, mas ele estava ali, ó, sabendo e falando aqui, ó, mesmo quanto ao corpo ausente, mas em espírito estou convosco. Olha, irmão, às vezes nós recebemos certas palavras, irmãos, que no início parece que é pesada, parece que causa um mal-estar, mas depois ela vai se dissolvendo no nosso espiritual. E aí nós vamos percebendo que aquilo lá foi um lenitivo para nós. Muito pelo contrário. Foi uma palavra que veio de exortação no momento certo, na hora certa. Porque nós estávamos precisando daquela palavra. E como é gostoso, irmão, nós entendemos o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós queremos deixar de falar alguma coisa para não aborrecer ou falar, não, fui mal entendido. Não, irmão, nós precisamos nos ater a isso, ó. Sabendo que tudo aquilo que vem de Deus, irmão, é para edificar a igreja, a sua igreja aqui na face da terra. E como nós precisamos ser exortados. Como nós precisamos de ensinamentos da palavra de Deus em nossa vida, irmãos. Como nós precisamos, principalmente nesses dias agora. De 5 anos para cá, a gente está acompanhando aí a situação, quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. E nós vemos aqui, ó, e João ele comprova aqui essa revelação de Jesus Cristo no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E aí vem esse slogan, né? Acorda, Laodiceia. Acorda. O teu Deus está às portas da terra, buscando, louvado seja Deus, aqueles que ainda restam, aqueles que ainda necessitam e precisam e querem uma transformação de vida. Sabe, então, Deus está dizendo aqui, acorda aqui, ó, eis que estou à porta aqui, ó. Deus está às portas batendo. E essa igreja de Laodiceia era para ser um vaso de testemunho, amados. Como nós fomos chamados, comprados, orientados, preservados, para que hoje nós pudéssemos ser essa luz do mundo. Lâmpada para o mundo enxergar aquilo que Deus está querendo dizer aqui. E havia uma mesclagem de crentes aqui, uma parte fiel e outra parte infiel. Olha que coisa interessante. Uma parte da comunidade estava fiel. Os remanescentes estavam ali firmes, mas outra parte estava distante. Haviam perdido o primeiro amor. Haviam feito coisas, irmão, nós poderíamos falar das 7 igrejas, cada uma delas. Nenhuma delas teve o privilégio de falar, olha, essa sim, essa... Não, irmão, muito pelo contrário. Não há um elogio para a igreja de Laodiceia, se nós olharmos. Não há um pequeno elogio. E nós, irmãos, como nós estamos diante do Senhor? Como estamos nos comportando diante do Senhor? Há um esfriamento total tomando conta dessa igreja, amados, de Laodiceia.
É a última dispensação das igrejas. Estamos vivendo essa última dispensação. Quem sabe 1500 e poucos anos passados, depois da morte de Cristo, nós estamos vivendo isso agora, 1500 e poucos anos. 1950 anos, vamos dizer assim. Porque tira os 33 anos de Cristo e mais umas 4 décadas que foram aparecendo os problemas, se nós somarmos 1950 anos atrás, estamos vivendo isso hoje. Sabe? Parece que não é nada. Mas para Deus é muita coisa, irmão. E nós precisamos nos unir a isso aqui, ó, e saber. E aqui, ó, o retrato, e o retrato da igreja de Cristo nesses últimos dias, é essa igreja morna, que foi retratada aqui no capítulo 3 de Apocalipse. E Cristo aqui no versículo 15, ele fala, conheça as tuas obras. Já foi falado aqui, ó. Sabe, amado? Eu fiquei pensando aqui, ó, o orgulho, a vaidade, olha, a frieza e a falta de comunhão, a falta de vivência da igreja, que trouxe tudo esse dissabor. E a igreja, em vez de seguir para frente, ela retrocedeu. O pessoal dá para os lados. E nós vemos aqui que os crentes, eles não viviam mais a vida da igreja. Olha, quantos anos já se passaram? E hoje nós temos esse retrato diante de nós. Esses dias ainda o irmão Luiz, o diácono Luiz, né, deu um estudo e falava sobre isso. É verdade, irmãos. Nós estamos deixando desperceber a vida da igreja. E muitas vezes nós deixamos de falar aquilo que tem que ser falado. E essa frieza, essa vaidade, esse orgulho e a falta de comunhão da oração e na vida da igreja foram os motivos aqui, ó. Foram esses motivos aqui, a infiltração de espíritos contrários. Houve uma infiltração de espíritos contrários, de ensinos contrários. E a igreja, em vez de baixar para frente, recuou. E os inimigos entraram. Olha, se nós olharmos as igrejas da Bíblia, se nós olharmos para a Bíblia, as igrejas de hoje estão assim. Ensinamentos errôneos, né? E aqui, e aquela igreja que antes ela se portavam diante de Deus como exemplos, olha aqui, irmão, de adoradores, agora estava prestes a ser o quê? Rejeitada pelo Senhor. É difícil, irmão, mas é coisa que está acontecendo aí, ó. Né? E agora estava prestes a ser rejeitada pelo Senhor. O versículo, capítulo 3, 17 e 18 dessa palavra de Apocalipse aqui, ó. Olha, vamos ler lá. Olha aqui, o versículo 16 fala assim: assim porque és morno e nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, rejeitado pelo Senhor. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, é o retrato da igreja de Laodiceia nos nossos dias agora. E aqui, irmãos, e aqui nós podemos ver aqui o discurso agora é outro. Quem sabe, essas 3 ou 4 décadas que se passaram aí, o inimigo das nossas almas havia feito um estrago tremendo naquela igreja. Olha as igrejas que estão aí, ó, ao nosso redor. Olha a mídia. Nós vemos coisas que às vezes nós não podemos nem acreditar no que está acontecendo. Mas aqui, irmãos, uma árvore, quando ela é plantada, ela demora anos para dar o fruto. Olha a verdade. Às vezes você planta uma sementinha, 5, 10 anos, quem sabe, quem sabe. Mas quando vem o machado no caldo daquela flor, em 15 minutos, 10 minutinhos, ela está no chão. Foi o que aconteceu naquela igreja. Quanto tempo demorou para a frutificação? E quanto tempo restou para que ela abrisse as portas para que o inimigo entrasse? Apenas um talho no caldo daquela árvore. Caiu para o chão. E nós sabemos que lá em João 12, 24, fala que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E nós precisamos dar fruto, amados. Quem diz amém? Amém. Nós precisamos dar mais frutos. Nós precisamos dar muitos frutos. Essa aqui é a palavra. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ficar envergonhados. Esses dias, alguns irmãos estão falando isso.
Ficamos envergonhados. E é o que nós precisamos falar. Envergonhados de saber o que os grandes homens de Deus fizeram, o próprio Cristo, Paulo, enfim, os apóstolos, fizeram em prol da igreja do Senhor. E quando nós olhamos para dentro de nós ficamos envergonhados de saber da nossa performance. Às vezes nós negamos um culto, irmãos. Às vezes nós escolhemos o lugar onde nós queremos. Isso é vergonhoso para a igreja do arrebatamento. Vergonhoso. Nós estamos em casa que nós podemos falar, irmãos. Os frutos estão escondidos. Em vez de ele aparecer, eles estão para ver. Sabe? Então eu fico pensando aqui, e João tem essa revelação aqui, para mostrar para os rebanhos, os mortos, foragidos, os desavisados, que o tempo estava próximo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então aqui, irmãos, eles perderam aqui o vigor, os valores, a visão, as vestimentas, perderam tudo. Foi um catado geral que atentou ali e acabou com tudo. A igreja desfaleceu. E aqui, irmão, Jesus estava do lado de fora batendo e dizendo: eu repreendo e disciplino todos quantos amam, se pois zeloso e arrepende. Foi falar aqui nessa noite, arrependimento. E o que nós aprendemos aqui? A igreja de Laodiceia, como todas as outras, formavam as 7 igrejas da Ásia. Eram vistas como portadora da graça e da luz de Cristo na face da terra. Mas de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa aqui de Laodiceia é a mais severa. Não tem elogio, fala a verdade. Você procura lá um elogio, não tem? Ô queridos, chegou o momento de nós nos atermos agora a isso. Nos apresentar diante de Deus. Eu sinto, irmãos, Deus está dando essa palavra. Estamos recuando, estamos nos escondendo. Em vez de nós nos aproximarmos e dizer: eis aqui, Senhor. Estamos muitas vezes recuando, negando a essência que é Cristo Jesus. E aqui, irmãos, versículo 18. Olha o versículo 18 aqui, Aconselho-te que me encontres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-os os olhos, a fim de que vejas. Às vezes nós não queremos enxergar, irmãos. Uma vírgula, um ponto que está na nossa frente, nós poderíamos decifrar aquela coisa e falar: não, isso aqui passou, vai passar, vamos orar, vamos fazer. Mas não. Às vezes nós perdemos a coragem. E aqui, essa palavra aqui, é para os eleitos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, ele fala assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se enfades de sua correção, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Nós ouvimos lá? Está lá, irmãos, o Provérbio, capítulo 3, versículo 11 e 12. Deus, ele nos repreende porque ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Por isso ele nos repreende. Ele dá a palavra de exortação por causa disso. E essa palavra aqui é para os filhos, para os eleitos, para os escolhidos. É para os fiéis. Essa advertência é urgente. Já foi falando essa palavra aqui. É urgente, irmão. Tudo para nós agora é urgente. E cadê a nossa urgência, irmão? Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Nós, como somos ministros aqui na frente, às vezes nós ficamos assim um pouco tristes de ver certas coisas. Mas ao mesmo tempo, a obra é do Senhor. Eu outro dia por irmãos, a obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. Somos apenas cooperadores. E às vezes nós falamos aquilo que Deus manda a gente falar. Os dias são maus, irmãos. Estamos, no linear dos últimos dias.
Olha aí as coisas governamentais, olha o mundo como está, guerra para tudo quanto é lado. A presença de Deus parece que não vale mais nada. A igreja primitiva, nem falar da igreja primitiva, acabou. Proibido falar da igreja primitiva. Mas aqui não, aqui nós falamos. E damos menção da igreja primitiva. Damos menção da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor. Porque ela tem que estar viva no nosso coração, amém, Jesus? E aqui, irmãos, ó, que coisa maravilhosa, ó. Essa igreja está nos eleitos dessa advertência urgente aqui, porque estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Dias atípicos, ó, dias maus, tempos trabalhosos. Eu costumo dizer, falo sempre para a redação, se uma pessoa que viveu há 100 anos atrás pudesse estar aqui hoje, ele ia chegar e falar assim, o que é isso? Eu que tenho um conhecimento mais ou menos assim de 50 anos para cá, espiritualmente falando, eu já fico deduzindo, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina uma pessoa que viveu 100 anos atrás pudesse estar aqui. Aí eu falo, não, que negócio é esse? O que significa isso? Então é o que nós estamos vivendo, queridos. E nós precisamos nos ater a isso. Uma igreja morna, igreja de Laodiceia, morna, apática, indiferente, igual a igreja de hoje. Infelizmente, irmãos, nós precisamos nos comportar um pouquinho mais. Saber que Cristo não morreu em vão. Tudo aquilo que Ele fez, Ele fez. Tudo aquilo que Ele foi ordenado a fazer, Ele não olhou para circunstâncias. Ele só disse, Pai, está tudo consumado. Tudo foi feito. Ele falou para o Pai, está consumado. Sabe aqueles que o Senhor me deu? Eles guardaram a Tua palavra, sabe, Senhor, Pai? E eles eles guardaram a Tua palavra no coração. São os remanescentes, irmãos, que porventura ainda estão respirando a palavra de Deus, a obra de Deus, prevalecendo diante de tantas dificuldades que o mundo nos oferece. Sabe? E estão deixando aqui o primeiro amor e mergulhando na frieza espiritual. Não estão vivendo a vida da igreja. Muitos não estão vivendo a vida da igreja, amados. Essa aqui é a palavra. E nós precisamos nos consertar nessa parte. Viver a vida da igreja é saber o que acontece com o irmão, com a irmã, com o casal, com aquele, com o outro. Sabe, viver. Chegar lá, bater palma, vim fazer uma visita, vim saber o que está acontecendo. Eu quero saber. Eu quero viver a vida da igreja. Senão nós estamos aqui perdendo tempo, amado. Olha a igreja primitiva, que é tudo em comum. Fala a verdade. Ficou para trás, acabou. Não existe mais. Onde os crentes modernos estão deixando aqui esse primeiro amor aqui, ó. A insensibilidade está corroendo os corações, a mornidão tomando conta. Igreja de Laodiceia pura. Sabe, queridos? A gente quer interpretar o texto de uma maneira. Não, Deus não deixa. É isso aqui, ó. Estamos vivendo isso aqui. Igreja morna. A igreja que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. A igreja que está sendo repreendida de uma maneira tão profunda, queridos. Nós não fazemos parte desse negócio. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante. Diga glória a Deus. Triunfante, irmãos. Uma igreja triunfante é uma igreja vencedora. É uma igreja cooperadora. É uma igreja que os membros dizem, eis-me aqui, ó. Estão precisando aqui de voluntários? Eis-me aqui. Está faltando. Sabe o que eu aprendo aqui, ó? Nós precisamos ter a luz na mente e o fogo de Deus no coração. Diga agora. É isso que você está precisando. É aqui, ó. A luz na mente aqui, ó. Paulo, ele orava para que Deus iluminasse o coração daquelas igrejas da época, irmãos. Fogo de Deus no coração e luz na mente, para que nós fôssemos iluminados, para que aqueles irmãos fossem iluminados. Por isso que Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Laodiceia. E aqui, irmãos, ó, Jesus e a igreja primitiva aqui não tem mais valor nesses dias agora, porque é coisa do passado.
Parece que dá vergonha de falar, puxa vida, eu pertenço à igreja primitiva. Parece que os crentes têm vergonha de falar. Muito pelo contrário, nós devíamos, sabe, irmãos, nos alegrar, saber que nós pertencemos a uma igreja primitiva, onde Cristo iniciou a sua igreja ali, ó, quase 2000 anos atrás. E depois de 4 décadas, 30, 40 anos, houve aquela infiltração, a igreja acabou, ficou morna. E hoje, essa igreja de hoje representa essa igreja do céu. E aqui, ó, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de eternidade. Não se deixe levar por doutrinas várias e falsas e estranhas aos olhos de Deus. Os que abrem a porta aqui são aqueles que estão esperando a volta do Senhor, amados. Eu tenho certeza, olhando aqui para a comunidade, a gente percebe, irmão. Nós somos um grupo de pessoas santas aqui, irmão. Estamos esperando a volta do Senhor. Senão a palavra de Deus não teria recurso nenhum para nós, não valeria nada para nós. Se nós olhássemos só o que nós podemos enxergar aqui, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Muito pelo contrário, nós esperamos a grande redenção final, amém? E a grande redenção final é essa, irmão. Que nós nos apressamos com urgência, colocando, reorganizando a nossa comunidade, participando dos itens que nós temos aqui. Escola dominical maravilhosa, irmão, nós precisamos estar aqui. O Senhor está batendo a porta, nós estamos ficando para trás, do lado, de fora. Cristo está de fora, nós estamos dentro, lotados, fazendo o quê? Muitas vezes perdendo tempo, amado. Precisamos acordar. Olha aqui, ó. E os que abrem a porta são aqueles que estão esperando a volta de Jesus, que fazem a vontade de Deus. Olha aqui. Abrir a porta é um ato final de obediência, amado. Abrir a porta é um ato de obediência. Sabe, quando você abre a porta para alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, meu Salvador. Está batendo ali, ó. Né? E aqui, irmãos, ó, abrir a porta é uma constância de fé, de esperança no Filho de Deus, na volta do Filho de Deus. É o triunfo final de uma igreja, triunfante, vitoriosa, vencedora. E a pergunta aqui, irmãos, nessa noite é essa, ó. Sabe, irmãos? Há uma advertência aqui, ó. É como você estivesse no aeroporto, quem já viajou de avião aqui sabe, tem que fazer o check-in. Se você chegar 1 minuto atrasado, fechou. Olha, eu e a Selma já perdemos voo por causa disso. Estava um trânsito há 15 anos atrás, foi o maior trânsito que teve em São Paulo há 15 anos atrás. Estávamos com a passagem comprada para viajar, e o trânsito parado, não andava, perdemos o voo. Chegou lá, a moça lá falou, Ana, infelizmente, já foi. Agora você vai, troca a sua passagem para você pegar de volta. Senão vai perder de volta também. Eu quero ir de volta. Já viu? O Luiz está acostumado com o passado. Então é o seguinte, irmãos. É o check-in. Nós estamos próximos do check-in final, irmão. Eis que estou à porta e bato. É o check-in. É como se fosse a viagem lá que você está no aeroporto. Você vai viajar para outra cidade, até para outro país. Mas se você chegar um dia atrasado, você perdeu o voo. Olha, não podemos perder, irmão, essa viagem para a eternidade. Ele está à porta, está vindo para nos buscar. E muitas vezes nós não estamos fazendo check-in espiritual. Esse check-in é espiritual, querido. É oração, entendimento, a palavra, cooperação. Vamos sim, vai dar tudo certo. Isso me faz lembrar lá os espias de Jericó, quando foi mandado os espias lá, 2 deles foram maravilhosos diante de Deus. E 10 deles voltaram murmurando, reclamando, não, nós vamos tudo morrer, lá só tem gigantes, lá só... não, que nada vai para nós. E Josué e Caleb, não, muito pelo contrário. A terra é nossa, foi Deus que nos deu. Amém. Nós vamos apropriar daquilo que Deus nos deu. E realmente, irmãos, foram abençoados. Somente aqueles 2 entraram na terra prometida. Olha que coisa. E nós, irmãos, precisamos entrar naquilo que Deus já preparou para nós. É com dedicação, com destreza, com perseverança, com oração. Cooperando. Sabendo que mais dia, menos dias, o que há de vir virá e não tardará. Então aqui, irmãos, terminando aqui essa pequena mensagem,
Essa advertência, ela soa como esse check-in. Lá no aeroporto, o nosso check-in é espiritual. É diante do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E esse check-in é para toda a eternidade. Ali não, no aeroporto é apenas uma passagem para uma cidade, algum país. Você volta, bate e volta, acabou. Não. A nossa não, é para toda a eternidade, amados. É consequência da fé que Deus colocou no nosso coração. É consequência de tudo aquilo que já foi feito para nós. E muitas vezes nós somos dormentes, dormindo como a igreja de Laodiceia. E aqui, queridos, ó, do mesmo modo que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Seu Filho, do Seu amor, Ele nos transportará para o reino celestial. Está tudo triste, queridos, ó. E quando nós chegarmos lá, ouviremos a sua voz dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Vinde. Vocês vão, se for possível, por herança, aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Tudo que Deus fez retornará para nós de uma forma aprazível, maravilhosa, mas com fé no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, a última chamada. Eis que estou à porta e bato. É a última chamada. É o check-in lá. A última chamada. Não deu. O Walter e a Santa ficou pelo caminho lá. O trânsito parou. Perdeu. Mas aqui não. Aqui o caso é mais grave, viu, irmão? É um check-in espiritual. Onde nós vamos ser arrebatados. Onde nós vamos ter o grande encontro com o nosso Deus. Onde tudo aquilo que Ele fez através do Seu Filho Jesus Cristo possa reverter para nós como salvação eterna. Já está tudo garantido. E aqui, irmãos, essa palavra aqui é repetitiva. Eis que estou à porta e bato. É repetitivo, irmãos. O Evangelho é repetitivo, o irmão sempre fala. É por isso que nós precisamos nos adentrar nisso, a saber que todos os dias a palavra é repetitiva, mas é assim, ela tem que ser inculcada. Ele já foi falado na quinta-feira, não é verdade? O irmão falou, Deus ele quer que nós inculcamos os nossos filhos a palavra. É repetitiva, é abençoadora. Olha aqui, irmãos, ó. Ao vencedor são os que acordaram com a realidade do Filho de Deus, estão aguardando no lugar seguro, onde nós temos uma âncora firme, olha, esperando por nós. Olha que coisa maravilhosa. E Ele tem um salva-vidas. Ele tem jogado esses salva-vidas para nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Os que abriram a porta, se entregaram suas vidas para serem filhos de Deus, amados de Deus. Primeiramente se tornaram servos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, nós somos servos de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Amados de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos ama. Amigos de Deus e agora escravos de Cristo. Completou a bênção, irmão. Como que nós não podemos passar adiante sem passar pelo processo da regeneração, da justificação, da santificação? Não podemos, irmão. É tudo um processo. Até chegarmos na redenção, que nós já obtemos, através do capítulo 5 de Romanos. Então, irmãos, e ele termina essa carta aqui, ó, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, amados? Jesus se dirigiu para a sua igreja através da revelação, aí no João, e dizendo que Ele nos visitou como disciplinador, exortador, zeloso e amoroso. Amém? Tudo isso Deus fez. E fez muito mais. Entregou sua vida para nós. E pregando arrependimento, assim como João Batista, Paulo, Pedro, ele dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos. Sem arrependimento, irmão, e perdão, é mosca morta, não sai para nada. Se você não tiver arrependimento e nem perdão no coração, acabou, morreu ali. Fala a verdade. Uma das coisas que mais Deus quer de nós é que nós nos arrependemos, que nós carregamos o perdão no coração. Através do perdão, abre um leque para nós.
Diga glória a Deus. E para finalizar aqui, irmãos, ó, Cristo está chamando a igreja para uma mudança de vida. Mudança, irmãos. Aqui, ó. Comportamento, olhos da fé, direção, voltar, sabe? Para a origem aqui, ó. E o versículo 19 ele fala, eu disciplino e repreendo quantos anos? Jesus não desiste da sua igreja. Antes de vomitar da sua boca, ele apresenta a sua grande misericórdia através do amor. Ô querido, sabe, o grande amor de Deus. E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. É isso, irmãos. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Ponto final. Olha aqui, ó. Por quê? Por quê? Por causa do perdão e do arrependimento. É o famoso trilho do trem. Onde vai um, vai o outro. Se tiver só um trilho, descarrilha. Olha aqui, ó. E porque Ele nos ama, nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Ele está dizendo, volta para mim. Jeremias pregou 40 anos lá, não levou uma alma, né? Mas ele dizia, arrependei-vos. Se voltar, Israel, para mim vocês voltarão. Vocês vão deixar de estar vagueando, caminho sem direção, rua sem saída. Não, irmãos, muito pelo contrário. Se vocês voltarem, vocês vão voltar para mim. E em mim está a bênção da salvação eterna. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. E porque Ele nos ama, Ele nos chama para passear com Ele. Olha, Ele convida que passear. Ter comunhão com Ele, com a igreja, que somos nós. Sem Jesus não tem igreja. Não existe, o irmão sempre fala aqui. E é verdade. Sem Jesus, não tem igreja, acabou. Estamos no mato sem cachorro, vamos dizer assim, irmãos. Falar a verdade. Mas com Cristo, irmão, do barco, tudo vai bem. Ele coopera com nós, Ele nos ama de uma forma, sabe, triunfante. E aqui, ó, precisamos urgentemente trocar esses anos de mordidão. Mordidão, irmãos. A igreja está morna. Não tem mais aquela sensibilidade. Não tem mais aquela... a igreja está insensível às coisas espirituais. A gente percebe. Quem estuda aí, quem não estuda, sabe, percebe. A igreja está numa mordidão tremenda aqui, ó. Displicência espiritual. E nós precisamos falar aqui uma palavra, irmãos, que há tanto tempo atrás foi falado, nos agarrarmos a Cristo. Sabe o que é agarrar a Cristo? É agarrar a Cristo e não soltar mais. Igual Jacó. Lá no Val de Jacó, aqui, o anjo do Senhor lutou com Jacó, foi? E lá, enquanto ele não foi abençoado, ele não largou o anjo que representava Cristo, que era o próprio Cristo. E aquele lugar chama-se lugar de reconciliação. Lugar de busca de Deus. Lugar de encontro com Deus. Lugar de permanência em Deus. Volte Jacó. Jacó saiu vitorioso, mancando, né? Mas levou sua bênção. Ô irmãos, que nós possamos subir para a glória, mancando. Tem importância. Paulo tinha um espinho na carne, mas ele orou a Deus, Deus falou, a minha graça te basta, vai, faz a obra. Nós precisamos fazer, mesmo com espinho, mesmo com a dor, mesmo com a tosse, mesmo com isso, mesmo, não importa, irmão. Ele saiu vitorioso. Sabe, então, é isso que nós precisamos ter aqui, ó. Para terminar aqui, quando nós ouvimos a palavra e cremos nas suas promessas, mesmo estando em tribulações, temos esse âncora forte. É tão gostoso isso aí, irmãos. Que tribulação, que tosse, que isso, aquilo. Mas eu tenho um âncora forte. Ele está cuidando de mim. Aqui, ó. Ele está cuidando aqui, ó. Em tribulações, intercedendo por nós. E aqui nós precisamos prestar atenção aqui, irmão. Confiar no Senhor não significa ausência de dor. Não é ausência de perseguição, não. Nós vamos ter dor, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter desafios, nós vamos ter lágrimas, nós vamos ter um monte de coisa, irmãos. Mas nós vamos ter uma coisa principal, a presença de Deus na nossa vida. Ter a presença de Deus, irmãos, tem mais coisa, ó, passa batido. Que a presença é tudo em nossa vida aqui, ó. E ele fala aqui, ó. Ele se dirige à Laodiceia como disciplinador, exortador para o bem. E ele fala, todos quanto amam, se pois zeloso, arrepende-te. Apressa-te, volta para mim. Que Deus possa ter misericórdia de nós, amor.
Amém. Às vezes eu fico pensando, eu poderia ter feito mais coisas. 79 de primavera, agora, em setembro. Eu fiz tão pouquinho, irmãos. Poderia ter feito muito mais. Muito. E às vezes eu falo para a Iracema, puxa vida, né? Nós perdemos tanto tempo da nossa vida, 40 anos, os primeiros 40 anos foi perdidos. Eu lembro de Moisés, né? 40 anos lá no deserto, 40 anos depois atravessando o povo, depois 40 anos, foi 120 anos, né? Dividido em 3, ele foi 40 anos perdido, lá fugindo, depois atravessando o povo. Sabe, irmãos, eu fico pensando, quanta coisa nós poderíamos ter feito. Mas o arrependimento chega. Mas através do arrependimento também vem a nossa performance diante de Deus. Ainda que sejamos de poucas letras, mas o importante, o que nós sabemos é para glorificar o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Vamos nessa, igreja, vamos tocar. Dizer isso aqui, Senhor. Que permaneça a unção dobrada do Espírito Santo. Amém. Que permaneça a presença de Deus na nossa vida. Que nós possamos acordar da inércia e dizer, eis aqui, Senhor.